governo tem uma proposta na Câmara dos Deputados de renegociação de dívidas. No Senado, há outros projetos. Seja como for, na audiência pública se estabeleceu um consenso. Qualquer renegociação deve prever recursos para investimentos. Acompanhe. Apesar do governo ter lançado o projeto de lei complementar, que está na Câmara dos Deputados, já tem um relator Eduardo Cunha, a gente acha que pode também partir daqui, no mesmo sentido, tomando como base inicial esse projeto do governo, mas com algumas alterações, sendo conduzida por senador Luiz Henrique, que virou, nesse assunto, uma referência, que há um certo acordo de que o senador Luiz Henrique vai estar à frente. As propostas que nós temos visto, que têm circulado, inclusive a proposta do governo, parece, de certa forma, limitada, restrita. Ela é incompleta e não é, eu diria, conclusiva, do ponto de vista da solução para a questão da dívida. O primeiro ponto é a questão, que todo mundo sabe, né, da mudança do indexador. Isso é consensual. Né? A questão é que o indexador é que não é consensual. A maior parte das propostas sugere o IPCA. Particularmente, do meu ponto de vista, eu preferiria que nós não ficássemos atrelados a um índice de inflação. Alguns também falam na Selic. Né? Eu tenho muitas dúvidas com relação à Selic. Né? Tivemos momentos em que a Selic esteve na estratosfera, agora, felizmente, está nos níveis mais baixos. Né? Mas não me parece, de qualquer maneira, muito apropriado a gente utilizar um indicador específico do mercado financeiro, da política monetária, que é um instrumento que o Banco Central utiliza para controle da inflação, entre outras finalidades, entre outras funções. Eu sugeriria, e acho que é muito razoável, não sei se a resistência, logicamente, será maior, mas eu acho que o índice deveria ser a TJLP. Afinal de contas, é com a TJLP que o governo agracia a iniciativa privada, sobretudo as grandes empresas, os grandes empreendimentos, e é compatível com uma perspectiva de longo prazo e de estabilidade, que é mais compatível, inclusive, com a natureza da própria dívida com os Estados. O que nós temos em mãos é o projeto complementar do Executivo, né, que fala em IPCA mais 4%, eu acho que, ou a Selic, eu acho que está meio superado. Eu defendo IPCA mais juros de 2%, tá? Tendo como meta, como teto, a Selic. Vale da mesma forma que está posto no projeto federal. Eu acho que o indexador começaria a valer, como também está no projeto, começaria a valer a partir do momento em que for feita essa renegociação. Tá? Temos de teto de comprometimento, eu acho que é possível negociar algo em torno de 10%, 12%. Hoje nós temos 13%. Né? Eu acho que poderíamos abaixar isso. Agora, o que eu gostaria de destacar é que, à medida que se muda o indexador a uma nova taxa, os governos subnacionais vão poupar recursos, vão deixar de gastar com o pagamento de juros da dívida. Tá? Eu acho que aí nós deveríamos definir que o valor que deixar de ser pago pela mudança do indexador, né, e dos juros, o que deixar de ser pago, os governos subnacionais terão que gastar em recursos de investimento. As propostas discutidas pela Frente Nacional dos Prefeitos têm 4 pontos. Primeiro, substituir o indexador para IPCA mais juros de 2% ou Selic, o que for menor. Acho interessante a discussão da TJLP, acho que pode ser pensada. Nesse momento, essa era a proposta que os municípios estavam pensando. A segunda é recalcular os saldos devedores e dos resíduos dos contratos, retroagindo desde o início da vigência, utilizando a Selic como teto mensal. Isso parte do conceito mostrado que nunca foi a intenção do contrato que os municípios gerassem um lucro para a União. Então, isso seria só equalizar ao custo de captação da União. O terceiro ponto, muito importante, também que é uma diferença entre os municípios e os estados, é possibilitar os municípios realizarem
acordos, operações de crédito através de um programa de ajuste fiscal, que seria firmado com a União, excepcionalizando, portanto, os limites de endividamento que foram impostos. Os estados já têm isso, na lei dos estados permite, aos municípios não foi dada essa condição e seria muito importante abrir isso. E, por último, como também já bastante discutido, reduzir o limite de comprometimento das receitas. No caso dos municípios, ele é hoje 13%, e a proposta seria reduzir em 4 pontos percentuais, e é muito bem-vinda a proposta de que isso seja dedicado a investimentos, numa conta separada, dedicado a investimentos. O projeto que eu apresentei visa a instituir um programa paralelo de aceleração do crescimento. Como seria esse programa? Como é que é a nossa proposta? Nós propusemos que 20% das prestações da dívida pública consolidada sejam transformadas em investimento pelos estados. E eu identifiquei 5 áreas prioritárias: educação, saúde, segurança pública, e aí com grande ênfase na construção de presídios, já que a superlotação carcerária é o mais grave AIDS social desse país, infraestrutura e ciência e tecnologia. Esse programa, como disse o doutor Lopreato, ele seria combinado com o governo federal. Ou seja, cada estado apresentaria um programa escolhendo as áreas de sua prioridade. E o governo federal daria a palavra final numa combinação com os estados. Muita gente pode pensar que isso altera a lei de responsabilidade fiscal. Não altera. Porque o projeto simplesmente transforma aqueles 20%, os governadores se reuniram, aprovaram a proposta, acho que deve ser 30%. Está em aberta a discussão. Mas esses 20% ou 30% que seja, ou se houver uma redução de 4 pontos, como se fala aqui, seria um índice maior, eles não representariam abatimento da dívida, diminuição da dívida, redução da dívida. Eles simplesmente separariam em 2 partes o pagamento mensal. Uma parte seria feita em dinheiro e outra parte seria feita em investimentos. Em relação à redução do limite de comprometimento, Vossa Excelência apresentou 20%, redução de 20%. Eu só estou querendo colocar aqui uma ponderação que está sendo feita por vários estados, e que eu tenho conversado muito sobre reforma do ICMS com secretários e governadores, porque tem uma parte dos estados, especialmente do estado do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, dizendo o seguinte: puxa, mas aí são os 5 maiores estados que têm grandes dívidas, né? E eles argumentam, nesse aspecto, com razão, quando a gente faz 20% de quem compromete 13%, significa algo em torno de 2,6% da receita corrente líquida. Mas 20% como de quem compromete 6% é apenas 1,2%. É uma reivindicação dos estados do Norte e Nordeste que eu estou só colocando para Vossa Excelência porque eu acho que nós temos que tentar envolver o máximo de estados possíveis nesse debate, né? Para não parecer, e na verdade não é uma questão só dos estados, dos maiores estados. A proposta da FEBRAFIT é recálculo, é o refazimento de tudo isso. Vamos reconhecer que foi mal feito, que não podia ter sido feito, que na época se havia crítica, ninguém poderia colocar como certeza de aquilo, era uma questão de uma aposta. Acho que vai dar certo, acho que não vai dar certo, era futuro. Hoje nós temos certeza, portanto nós temos que reconhecer que foi mal feito, temos que recalcular os planos de amortização, proibir terminantemente a cobrança de juros, que não faz sentido num sistema, num momento em que a União me causa o problema e ainda assim tem
tem lucros extorsivos em cima das finanças dos estados, totalmente desindexado, ou o IPCA. E a cláusula de equilíbrio econômico financeiro, que é obrigatório em qualquer contrato público de longo prazo, neste contrato, casualmente, não tem. Portanto, a nossa frase é esta: nem renegociar, nem repactuar, porque isso traz embutido em si a ideia de aceitar o que foi feito. Nós entendemos que não pode ser aceito. Nós temos que refazer o processo. No próximo bloco, a dívida que pode virar creches e hospitais. E um alerta: estados se endividam lá fora para pagar o que devem aqui dentro. Estados federados estão se endividando com o Banco Mundial e outras agências internacionais para pagar a União. Isso é uma aberração.